Salve, salve, meus peixonautas, tudo bacana? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Dois Peixonautas. Eu me chamo Jorge Roberto e no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre a possível chegada de Lucas Veríssimo, zagueiro, cria da base do Peixe, menino da Vila, né? Verdade seja dita, menino da Vila, o bom filho a casa torna, fica aqui a questão para vocês. Antes de eu analisar, trazer a minha opinião sobre a volta, ou a possível volta, melhor dizendo, do jogador, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o like para o YouTube, distribuir para mais pessoas esse vídeo, que eu sei que eu estou chegando um pouco atrasado aqui para tratar do assunto, um monte de canal já falou sobre, já é um assunto bem difundido aí na internet, no nicho santista, mas eu não poderia deixar passar, né? Foi a forma que eu encontrei de trazer para vocês agora só, na calada da noite, digamos assim. Mas vou tentar trazer algumas informações que eu acho relevante, tá? Eu tô olhando para baixo porque eu anotei algumas informações, essa é a minha colinha, tá bom? Vamos lá então, vamos lá, para cima deles, para mim não me perder. O Santos deixou pro último dia, literalmente, tá? O último dia da janela, para contratar o zagueiro, que é o setor mais carente, na minha opinião, do Santos hoje, né? Apesar de ter outros setores que precisam de reforços. Seria de muito bom tom o Santos conseguir contratar outros atletas. Mas eu acho difícil de acontecer pelo que soltam de notícias por aí. Pode ser que o Santos venha a contratar numa oportunidade de mercado outros atletas, tá? Espero que isso aconteça, mas que sejam atletas que venham para somar. E o Lucas Veríssimo, caso de fato concretize a negociação, eu acho que vem para somar. Um atleta para a zaga, que a gente precisa demais, e um atleta, pelo valor, muito bom, tá? 4 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares, porque o Musset trouxe 4 milhões na live dele, né? Mas o Diário do Peixe fala em 5 milhões. Enfim, ainda assim eu acho um valor bom, acessível, pelo que é praticado hoje no mercado, né? Um mercado inflacionado. O Lucas Veríssimo, quando jogou aqui, jogou muita bola. Ele sai com a imagem arranhada do clube, é verdade. Ele faz força para sair, quase que não joga uma semifinal de Libertadores naquela oportunidade. Então ele sai com a imagem arranhada, volta pro Brasil. Ele é emprestado pro Corinthians, né? Então ele joga no rival. Realmente não tem a melhor imagem que poderia ter um menino da Vila, né? Mas a gente já trouxe aqui pro Santos nos últimos tempos, gente, jogadores com uma imagem tão pior do que o Lucas Veríssimo. A gente aceitou o Lucas Lima. Eu não aceitei particularmente, tá? Realmente veio ao meu contragosto, mas o que eu posso fazer, né? O que você pode fazer? A gente, no máximo, pode dar nossa opinião na internet ou no estádio, né? Vaiando, enfim, xingando dentro do que pode, do que é permitido, né? Pela lei. E nessa balança, eu acho que o Lucas Veríssimo tá muito tranquilo, tá? Eu vou trazer para vocês, aqui como eu disse que eu anotei, algumas coisas relevantes. Ele pertence ao clube da Arábia, né? Do Catar. O Al do Rayyan, eu posso errar aqui, tá? Na minha pronúncia, eu inclusive acho que eu vou errar, porque, bom, árabe não vai ser o meu forte. Mas ele não estava jogando por esse clube, ele foi emprestado por um clube do mesmo país chamado Al Akran, acho que é isso. E tem jogado lá, então ele tá apto fisicamente, tá? Provavelmente se ele chega pra ser titular. Ele é um zagueiro de muito bom nível. É claro que eu não tenho acompanhado o futebol dele. Se ele tiver legal, né, na questão física, eu acho que ele vem pra ser titular incontestável e subir o nosso patamar da zaga, que não é dos melhores, né? A verdade seja dita. Como eu disse, são 4 milhões ou 5 milhões por 3 temporadas, é o que disse o Diário do Peixe. O Santos tentou contratar ele via empréstimo, mas não avançou nessa toada. E aí as negociações estão no molde indefinitivo. Muito por conta do efeito borboleta, gente. Tá tendo um conflito lá, né? Todo mundo sabe. O Irã tá sendo atacado por Estados Unidos e Israel em conjunto, e aí o Irã tá revidando, né? Tá tendo a reverberação forte em todo o Oriente Médio. E aí o país que o Lucas Veríssimo joga é naquelas bandas. Tá sendo atacado. E ele tá, obviamente, com muito medo. A família dele, a mulher dele, tem uns stories na internet aí
dela, que ela postou, né, no Instagram. Realmente uma situação bem delicada, é triste, né, guerra. Bom, graças a essa situação, ele quer sair de lá para ontem. O que impede o Santos de contratar o atleta? Tempo hábil, porque a janela fecha hoje, né? Na verdade, hoje é segunda, né? Que eu tô gravando quase na terça-feira, tá bem tarde agora. Então fecharia amanhã, mas se você tá vendo o vídeo na terça, é terça-feira, é hoje, né, pra você. Então o Santos pode não ter tempo hábil de concluir essa negociação, né? Minutas do contrato. Então, não é certo por conta disso. O tempo é um inimigo do Santos hoje nessa mesa de negócios, tá? O Lucas Veríssimo surgiu no Peixe, como bem disse no começo, você já sabe também, em 2016, é menino da Vila, e ele logo toma, assim, ele domina a zaga, né? Ele domina de verdade. O Lucas Veríssimo é um zagueiraço, tá? Ele é um zagueiraço, cotado para ser jogador de Copa do Mundo. Ele foi convocado para a seleção, se eu não tô maluco, em 2021, e ele começa a frequentar a seleção brasileira até que ele tem uma lesão no joelho em 2022 gravíssima e tira ele da Copa do Mundo, né? Ele fica quase um ano fora. Ele sai do Santos em 2020, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele vai pro Benfica, ele faz força para sair. Ele tem esse problema meio de, às vezes, deixar essa parte profissional um pouco a desejar nesses momentos de negociação. Sim, porque ele faz isso com o Santos em 2020 e ele faz isso com o Corinthians. Ele joga no nosso rival e ele tava tudo certo. Vamos lá, ele vai pro Benfica e vai bem no Benfica. Só que essas contusões acabam minando ele e ele é emprestado pro Corinthians para voltar a ter mais minutos, jogar, readquirir confiança, né? E o Corinthians quer contratar em definitivo o atleta. O Corinthians paga 1 milhão para ter o Veríssimo como um jogador emprestado. Então paga ao Benfica esse valor e vai pagar os salários do atleta. Chegando em 2024, o Corinthians, assim, acerta com o atleta, acerta com o Benfica para ter o atleta em definitivo, para comprar o atleta. E aí, estando tudo certo, de última hora, o tal do... Aí eu vou falar aqui de novo o nome do clube. Al Duhayan, que pode estar errado o nome, né? Mas esse é o clube, tá? A pronúncia, né? Pode estar errada. Al Duhayan, Al Duhayu, ele contrata, ele atravessa essa negociação. E aí, o que tava tudo certo, eu achei que, se eu não me engano, ele dá até uma entrevista coletiva falando que tava tudo certo e tal, pra fechar com o Corinthians e estender esse contrato em definitivo com o clube de Itaquera. E aí, acaba que dá essa reviravolta, ele sai meio que com a torcida do Corinthians puta com ele, pela situação, como foi lidada. Então, eu acho que nessa mesa de negociação, ele tende a não ir tão bem, né? Ele sai meio mal do Santos, né, digamos assim, sendo que tinha tudo pra sair bem. Só que também, nessa época, o Santos estava perdendo jogadores com muita facilidade, né? O Caio Jorge sai por um valor muito menor que poderia sair, porque o Santos faz a renovação com ele, não faz. Quando procura o jogador já é tarde. Enfim, procura o jogador em alta ao invés de procurar um jogador que não estava em baixo. O Santos naquela época fazia as suas negociações muito mal, né? Renovava os jogadores com jogadores tardiamente, perdia o poder de barganha nessa época, e aí o Lucas Veríssimo foi mais um desses casos. Eu acho que lidava mal a direção na época do Santos com os jogadores. O Lucas Veríssimo foi esse caso, só que o Lucas Veríssimo voltou a lidar mal nessa mesa de negociação com o Corinthians, o que me parece ser uma vertente do jogador nessa questão. Mas a questão campo e bola me agrada muito. Se o Santos conseguir de fato trazer o Lucas Veríssimo, eu acho que a gente, como eu já disse, sobe de patamar na zaga, né? Eu vou trazer alguns números do atleta com a camisa do Santos. Ele tem mais de 100 jogos com a camisa do Santos, tá? Quando eu vi aqui eu fiquei bem surpreso. São 106 partidas com o manto alvinegro e 3 gols marcados. Poucos gols, mas é um zagueiro, obviamente. E ele se destaca muito pela técnica, né? Um zagueiro muito técnico, muito bem na bola aérea, muito bom na saída de jogo, tem um passe para zagueiro refinadíssimo, um tempo de bola impressionante, é um atleta vigoroso, pelo menos na época que teve aqui no Brasil,
com um bom físico, com uma boa velocidade, é um atleta que vem para somar no elenco do Santos. E apesar dessa parte de indisciplina, que ele sai aqui em baixa na relação da imagem dele com a torcida, não se compara com outros atletas que voltaram para o Santos. Tá? O Lucas Lima é o maior desses casos. Né? Ele volta para o Santos e cai, né, com o Santos. E a gente teve esse atleta aqui na Vila Belmiro. Então o Lucas Veríssimo é muito tranquilo, tá? Eu acho que é muito tranquilo. E eu só queria falar mais uma coisinha, antes de encerrar o vídeo, que impressionante como falta criatividade para a direção do Santos. O Santos sempre busca jogadores que já passaram por aqui. É impressionante. É um modus operandi que sempre volta a se repetir. É por isso que é modus operandi. É o jeito que eles operam mesmo, né? Sempre trazendo jogadores que já jogaram. No caso do Alexandre Matos, jogadores que ele já teve contato, que já trabalhou com ele, é impressionante. Só que dessa vez é um atleta que já passou pelo clube, uma figurinha repetida que vai agregar, que vai ajudar. Não é um cara que, pô, ruim, ele não é tão velho. Tá com 30 anos, né? Eu anotei aqui. Acho que é 30 anos, gente. Não tá tão velho. Para uma revenda, difícil. Mas vejo com muito bons olhos essa possível contratação. Tomara que dê certo. Tudo indica que está muito avançado, o único impeditivo é a questão do tempo, porque a janela vai fechar em quase 24 horas, eu estou gravando quase meia-noite aqui. Então é isso, gente, vamos torcer para que dê tudo certo, que o Santos consiga concretizar essa negociação, que eu acho que sobe o patamar do clube. Isso quer dizer que vai dar certo, que o Lucas Veríssimo vai chegar e vai realmente jogar muita bola, que o Santos vai resolver os problemas defensivos? Não quer dizer, né? Claro, a gente não tem bola de cristal. Vamos dar um exemplo rápido aqui. O Paquetá mesmo que eu ia falar. Chegou no Flamengo com a maior pompa, né? E até então não tem gerado muito jogo lá pros cariocas, não, né? Então pode ser que não dê certo, não tem como, né? Bola de cristal a gente ainda não tem. Mas, em teoria, é um atleta que vem pra somar, tá? E caso dê errado, dessa vez eu não acho que seja um erro da direção. Tá? Porque é um atleta realmente que sobe o nível. Em relação aos nossos zagueiros, é muito acima. Inclusive, eu acho que sobe o nível de quem tá ao redor dele. Luan Pérez, de repente, o Adonis Frias. Quem sabe jogar uma linha de 3 lá atrás? Eu acho que dá pra fazer. Dá pra se pensar em mais possibilidades, tá bom? Muito obrigado mesmo. Você que está aqui até agora. Nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, tá bom? Um abraço, valeu, falou, eu fui.